povo suave. Bom, irei hoje fazer um outro maquiagem fala, né? Eu espero que dê pra ouvir direito, porque eu tô usando o microfone daqui, ó. Mas eu não estou sabendo exatamente aonde posicionar esta bodega direito. Bom, gente, eu vou fazer agora um maquia e papeia, que eu quero papear um pouquinho sobre os episódios. Eu não ia fazer, eu tava ficando com preguiça de fazer, porque estou cansada. E eu queria fazer inicialmente um maquia que fala me maquiando como a maquiagem que eu fiz, né, acho que foi pro react do último episódio. Que eu queria fazer, tipo, a maquiagem direitinho. Mas eu vou trabalhar logo, então eu vou fazer maquiagem só pra não ir com cara de morta pro trabalho. Enfim, agora eu estou com a iluminação natural, rosita de fundo. Mas bora lá, né, gente? Vamos papear então sobre os 2 últimos episódios de Corrida das Blogueiras. Enquanto eu vou falando aqui as coisas, gente, eu vou decidir que cor de maquiagem que eu vou usar, porque eu ainda tô meio indecisa. Eu usei rosa esses últimos 2 dias. Estou com preguiça. Anyways. Primeiramente, gente, não teve eliminado. Bem, eu fiquei muito feliz que não teve nenhum eliminado, né? Por conta, tipo assim, todo mundo tá em consenso de que seria o Jordan que seria eliminado, né? O Kingo. Mas, cara, ele entrega entretenimento, sabe? Ele entrega muito entretenimento. Então, acredito eu que foi uma boa escolha, sabe? Terem deixado ele. Eu tô decidindo aqui as cores, gente. Tô olhando aqui pra ver se eu vejo essa. Ou se eu vejo alguma dessas cores aqui. Porque como eu trabalho, coisa chata, sem graça, sabe? Eu ainda vou me trocar depois. Eu ia colocar já a roupa antes de fazer o vídeo. Mas aí a roupa ainda tá levemente úmida. Então eu deixei lá secando direitinho. Enquanto eu termino aqui de fazer. Nossa, meu filho estragou aqui no... Enfim. O Jordan, e aqui a gente tava entregando entretenimento, né, gente? Então, acredito eu que foi uma decisão justamente pelo entretenimento que foi feita. Deve ter gerado revoltas, gerou umas revoltas que eu vi. Mas é a vida. Aí, quando chega, né, os divos... É vizinho ou não? Ai, tô na dúvida. Enfim, quando chega os divos pra fazer pra se aparecer, né, quando eles chegam, vou tirar aqui o óculos, gente, pra poder maquiar-me. Eu não vou fazer a pele porque eu estou cansada. E tipo assim, quando eu tô no trabalho, eu fico, sabe, tipo, querendo coçar o rosto, essas coisas. Então, eu só vou fazer uma coisa no olho, porque, pra, tipo, não parecer tão morta, sabe? Assim que os divos chegaram, né, já teve umas tretinhas entre a Mad e a Kit, como sempre, né, gente? E eu particularmente gosto bastante, gente, que tenha as tretinhas assim, porque acaba movimentando um pouco a temporada, sabe? Acaba movimentada, tipo, de reality mesmo. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que eu manchei aqui, só que eu não tô enxergando direito. Nossa, é tão bom ser míope. Enfim, E acabou, né, gerando uma ressuscitação de um meme sobre se... vocês acham que eu me faço, que não sei o quê. Que a Mad foi perguntar pra todo mundo. Cara, que climão gostoso. Que climão bom, assim, sabe? Pra cortar com uma faca. E, particularmente, eu percebi que o povo se sentiu meio acuado de responder porque concordavam com o que a Kit estava dizendo. E eu acreditei nisso. Mas, vamos ver, né? E aí, depois dessa discussão, acabou sendo, né, cortada pela Barcelos. Pô, amiga, eu gosto de você, mas você não faz uma pra ser lembrada. Gente, eu sei que no dia a dia lá deve ser uma encheção de saco do caralho. Eu provavelmente ia ficar de saco cheio demais dessa situação, desse povo enchendo o saco, falando essas bostas, asneira. Mas, cara, cortar o barato não é legal, sabe? Tipo assim, o povo tá se divertindo vendo o reality acontecer. Eu acho, gente, que eu vou fazer um pouquinho de vermelho esfumando pro laranja. Acho que eu vou fazer isso. Mas vai ser bem pouco, porque, né, trabalho. Tô só tirando aqui porque acabou... As outras vezes eu usei as cores mais escuras aqui, eu não tava usando vermelho. Então aí acabou sujando um pouco com as outras cores o vermelho. Tô limpando aqui. Aí,
Aí, gente, depois, né, de o climão ser cortado, a Kitty começou a se mostrar. Gente, tô olhando aqui as limitações que eu tava fazendo, tá? Porque eu sou muito esquecida. Se eu não anoto, eu esqueço exatamente o que aconteceu. Vou passar, gente, um pouquinho assim na pálpebra móvel e um pouquinho pra baixo da pálpebra móvel, que aí na partezinha, tipo, do limite dela, eu vou pegar o laranja e o amarelo pra ir dar uma esfumada, entendeu? E é isso aí. Aí, a Kitty tava uma safada. Primeiro foi falando sobre querer ser marmita do filho do Edu, que eu acho que é sonho de muitas pessoas, sabe? Muitas gays têm esse sonho, eu acho chique. E aí a madrinha vai e solta, né? Que, eu sou o rodízio inteiro. Caralho! Mano, eu amo essas palhaçadas, acho incrível. E aí depois teve o primeiro beijo, mesmo que seja o selinho, de participantes das Corridas das Blogueiras, né? Que foi o selinho da Kitty com a Solita. Que, aliás, gente, isso aqui é um papo de amigas, tá, gente? Eu já vou cortando as coisas mesmo, é isso aí. Eu anotei na ordem dos acontecimentos, mas esqueci de anotar esse meu insight que eu tive. Que, irônico, que o primeiro beijo da temporada, uma ficou e ganhou, e a outra saiu no mesmo episódio, sabe? Achei irônico, porque realmente a que beijou, uma saiu e a outra ganhou o episódio, né? Enfim. Aí, gente, eu não quero deixar tão forte, porque se eu quiser deixar forte, eu ia passar um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra, mas eu não quero deixar tão forte assim, tá? Aí, tem, né, o Phil e Edu entram, se beijam e tal, como o Dick Vigarista e como a Penélope Charmosa. Eu amei eles estarem produzidos assim. Pra mim foi muito... Eu gosto muito de ver eles desse jeito assim mais doido, sabe? Eu acho incrível. Pegando aquele laranja. E aí eles se beijaram, chamaram o povo pra conversar. Primeiro chamaram o Jordan. Aí o Jordan falou que pra ele já tava resolvido as coisas, ele achou que era, mas aí não era. E aí se resolveu com a Mad. A Mad chamou ele pro abraço. E aí, bem na hora que a Kitty ia começar a falar. Coincidência? Acho que não, né, gente? Eu achei incrível. Pra reality acho da hora, sabe, esses negócios. Mas interrompeu e a cara da Kitty, cara, eu acho muito engraçado como a Kitty é expressiva, sabe? Ela é muito expressiva nesses negócios. Enfim, aí eu tô olhando aqui, depois disso teve a conversinha, né? Aí teve o mini challenge. E, gente, eu gostei do mini challenge por causa que é uma forma de trazer... Eu vi o povo falando que era uma coisa que tinha bastante nas últimas temporadas. Nossa, é a primeira vez que eu faço isso, assim, de vermelho pro laranja. Tô gostando. E eu gostei do mini challenge, gente, porque é uma forma de você trazer algumas outras coisas que tá no mundo das blogueiras, só que não faria sentido pôr numa prova principal, tipo do Blogs Goods, né? É uma coisa que não faria sentido você pôr numa prova principal. Porque é uma coisa muito específica, tipo assim, de um nicho de pessoas que desenham, sabe? Que fazia mais conteúdo sobre isso. Ou pessoas que fazem conteúdo tipo de dia a dia, fazia como hobby, mas não era pra ficar bonito, entendeu? Como era uma prova justamente pra ficar bonito, não faria sentido fazer isso no Corrida das Blogueiras, sendo que pouquíssimas pessoas são blogueiras de desenho, sabe? Eu acho que eles não estão muito habituados. Eu tô pegando agora, gente, o laranja dessa paleta aqui, porque é uma paleta bem fraquinha, pra poder esformar bem as bordas, sabe? E aí eu acho que eu vou pegar também um amarelo bem clarinho aqui dessa mesma paleta, por conta de ser fraca, pelo mesmo motivo, entendeu? E eu acho que eu tô subindo muito por conta do pincel estar manchado. E a vida, né, gente? A vida é feita de erros e acertos. Aí, gente, eu tô tirando aqui o excesso, tá, gente? Porque eu não quero não quero que tenham reclamações sobre mim, né, gente? É a triste vida do CLT. Enfim. Aí, Nossa, até me perdi. A Giovana ganhou o mini challenge. Eu no mini challenge, gente, eu não sei se eu iria bem. Eu só ia me divertir muito, porque eu gosto muito desse negócio de desenhar, sabe? Eu acho muito interessante, eu gosto bastante. Então eu ia me divertir. Agora ganhar é outros 500, né, gente? Ganhar é outro babado. Aí a Giovana ganhou
Dos desenhos, gente, eu gostava muito de desenhar o da Dakota, que eu acho que é um dos meus favoritos. Eu tô horrorosa, eu tô muito feia. Cara, eu amo essa cena. Pra mim é icônica. A da Kenya tem um dó dela, sabe? Tipo, eu gosto muito da Kenya. Fiquei muito triste dela ter caído lá na final, acho que foi da 5ª temporada. E deixa eu ver. Mas eu gostei bastante, assim, sabe, dos desenhos. E eu acho que seriam esses que eu ia escolher. Agora, depois do mini challenge, né, que a Gi ganhou, a Mad escolheu os grupos. E eu já achei esquisito. Por quê? Eu comentei, né, até no eu não sei se eu comentei no react do negócio, mas lembro que eu comentei no react do Lounge. Que pra mim foi meio suspeito, porque pra mim eu achei que ela ia escolher a Manilê pelo simples fato da Manilê já ser do teatro, já ter uma experiência atuando. Pra mim era meio óbvio a pessoa escolher uma pessoa assim, que é uma pessoa que já tem experiência no ramo, sabe? E aí ela não escolheu, eu fiquei, E ela escolheu logo quem? As mais quietinhas. Na minha cabeça não tem sentido ela ter escolhido as mais quietinhas, sabe? Porque, tipo assim, é uma prova de atuação de blogueirinha feia, a qual todo episódio vira um caos. Então precisava ter pessoas que conseguissem mostrar exatamente, tipo assim, esse caos, toda essa ferveção que tinha na blogueirinha feia. Porque todos os personagens tinham um must, sabe? Uma coisa maravilhosa de caricata que eu amava demais. Nossa, eu amei blogueirinha feia. Amei assistir tudo, mal posso esperar por blogueirinha burra. Logo aí, né, gente? Logo mais, tá passando agora um período aqui no início, tá? Aí, eu achei muito esquisito isso e no fim acabou, tipo, escolhendo basicamente as mais quietinhas, só não a Giovanna, né, nesse meio. E aí, ficou outro grupo, um grupo mais espalhafatoso, no sentido, tipo, de pessoas mais espalhafatosas. Que, no geral, pode também ser um negócio de pensar, essas pessoas vão se atrapalhar. Pode ser porque já aconteceu em outras temporadas. Mas, cara, é basicamente um negócio que a pessoa tem que ser mais expansiva pra fazer os negócios, sabe? É algo que é pra ser bem divertido, bem caricato, assim, que é uma coisa incrível que acontecia da blogueirinha feia. Eu amava. Mas, né, gente, eu achei que a Mad fez a escolha do grupo dela pra se destacar individualmente. Se foi isso mesmo que aconteceu, não, só vamos saber se ela quiser dizer alguma coisa. Porém, até então, né, não temos como provar nada. Enfim, aí fica com essa teoria, né? Ficamos com a teoria. Quando a Giovanna foi escolher o grupo que ela ia ficar, ela escolheu o grupo da Kitty. E a Milena deu uma comemorada. Eu fiquei tipo, Mona? Tá tudo bem? Porque, tipo, eu não entendi de verdade o porquê ela tava comemorando, sabe? Depois ela explicou que foi por conta de que ela não queria ir no grupo com mais pessoas. E até aí é compreensível. Até porque, tipo assim, o grupo com mais pessoas, no geral, assim, nos negócios de corrida, tem a tendência de ser o grupo que se lasca, né? E até aí ok, né, gente? Mas, se não foi isso, foi feio a reação dela, né, gente? Mas eu tava limpando aqui o negócio e comecei a escurecer minha unha. Chique. Então, aí teve o tempo de prova, que era tipo, se eu não me engano, eram uns 10 minutos pra poder decidir os personagens. Aí depois de decidir os personagens Era mais 10 minutos? Era 20 minutos de ensaio com o Igor e a Blogs. E aí depois disso era 40 minutos de gravação. Aí ok. Eu já tava achando que era um tempo muito curto. Nossa, no Realness Stop, a Dakota e a Hillary concordaram falando que era um tempo muito curto, que normalmente o tempo inteiro da prova é o tempo só de ensaio nos negócios assim de teatro. E o que prova como corrida realmente é corrido, gente. É muito corrido as coisas. E dá explicado porque que alguns saiu como saiu, né, gente? Então, depois disso, né, foi separado os grupos e tal, começaram a fazer a prova e aí começou o babado do sotaque, né, que a Mad foi extremamente desagradável falando aquelas asneiras pra Barcelos. Gente, depois que a
depois que a Solita chamou a Barcelos de Barroso, meu cérebro tem o reflexo de querer chamá-la de Barroso. Que ódio, de verdade. Pô, Solita, aí você lascou, entendeu? E aí, simplesmente, a Mad, que estava se achando líder, né, gente? Não sei. Tipo assim, dá pra entender que ela tirou essa conclusão. Mas ninguém também falou nada, né, gente? Então, enfim. Ela foi e falou sobre... Ah, você vai fazer esse ataque mesmo? Sem noção? Demais. Xenofóbica? Muito provável. E a desculpa dela, né, que ela deu até no episódio seguinte... Foi uma desculpa que pra mim, tipo assim, soou como... Se ela estiver falando a verdade, ela realmente é um personagem. Ela realmente se faz dessa pessoa que não tá nem aí, sabe? Tipo, ela se faz desse jeito. E se faz dessa pessoa... E aí, gente, como que vocês estão, cara? E que não sei o quê. E, gente, nada contra a Mad. Eu só fico estressada com esse jeito que ela fala... forçado. E ela falou que é uma forma, tipo, de se expressar um pouco mais... energia mais alta, por conta dos vídeos do TikTok, pra chamar atenção e tudo mais. Eu tentei, gente, eu não consegui. Eu fui tentar assistir, por exemplo, o vídeo que ela postou de confinamento. Cara, eu pensei, vou assistir do começo, né? Foi ontem que eu coloquei pra assistir. Mano, eu não consegui assistir de forma alguma. Eu tentei, eu tô colocando, gente, um pouco mais acumulado, o vermelho, aqui na raiz pra poder tentar aparentar um pouco de volume, assim. Eu vou colocar uma cor um pouco mais escura daqui a pouco, mas primeiro eu vou pôr esse vermelho. Enfim, ela, tipo assim, eu não consigo, gente, aguentar o jeito que ela fala mais forçado, assim, pra ficar mais alegre e tudo mais. Quando ela fala normal, eu acho ok, tipo, eu consigo ouvir falando. Mas quando fala desse jeito, cara, não dá, eu não consigo, eu não tenho paciência alguma com isso. Eu me estresso. E olha que eu tenho só 23 anos, gente. Eu não sou tão velha assim, eu sou capricorniana, mas, né, não sou kakura. Mas às vezes pareço, eu admito, mas eu não sou. Enfim. Aí o grupo 2, né, tinha a... Ah, eu nem falei os grupos, né? O grupo 1 era a Mad, a Solita, a Milena e a Barcelos. O grupo 2, a Giovanna, a Kitty, Madrinha, Jordan e Manilê. No grupo 2, a Manilê, cara, assim que ela começou a ensaiar, eu fiquei, mano, ela tá idêntica a Blox. Idêntica a forma que a blogueirinha faz. A blogueirinha feia, né? Simplesmente incrível, sabe? Perfeita pra ela. E ela falando, licença, licença, dona Miranda. Igualzinho ela falando. Que ela sempre fala com essa voz meio que tá com alguma coisa presa na garganta. E com aquele sorriso com uns aparelhos meio trouxa, com um sorriso meio boba. Ai, meu Deus, dona Miranda. É exatamente desse jeito, sabe? Eu achei, tipo, incrível como ela realmente pareceu. Eu peguei um pinguinho do preto, espero que não estrague. Que eu não tô enxergando. Tudo bem, gente, os cílios. Aí, depois teve, né, elas foram ensaiando, teve a decisão lá. Eu, gente, particularmente, eu não entendi também ela ter escolhido a Mad, né, ter votado na Solita. Porque a própria Mad tem um negócio nas redes sociais dela de falar meio caricata. Então eu não entendi, sabe? Tipo assim, se for, que nem a Barcelos não é caricata. Dá pra entender a escolha dela. Agora, a Mad não tem sentido, sabe? Tipo, ela já é caricata por si só no estilo dela de falar nos vídeos dela e tudo mais. Então é um estilo já que ela tá habituada. E eu derrubei minha paleta. Que merda. Graças a Deus não foi o meme. Bicha, quebrou horrores. Ai, quebrou um pouquinho. Mas não quebrou horrores não, graças a Deus. Enfim, olha já como tá ficando. Passei um brilhinho assim no começo. E é uma coisa bem simples, gente, só pra não ter cara de morta, sabe? E vou passar aqui a máscara de cílios. Enfim. Vou pular agora, né, pra parte lá do ensaio com o Igor e a blogueirinha. Eles falaram, né, que o grupo 1 tava bem desajustado, que tinha que ajeitar um monte de coisa. E o grupo 2 primeiro teve o empoderamento drag. Você é drag! Eu achei maravilhoso esse empoderamento. E eu achei mais engraçado ainda a Kitty falando no confessionário. Será que a blogueirinha assumiu que é drag?
Cara, eu não aguentei esse negócio. E aí, deixa eu ver aqui. No ensaio, gente, eu achei que a Kit ia ser horrível assim que ela começou a falar. Tipo assim, ela tava falando de um jeito muito. Não lembro exatamente agora. Ela tava falando de um jeito muito. Só tô lendo, sabe? Não tô interpretando mesmo. Tipo. Da mesma forma que a Barcelos, sabe? A Barcelos basicamente tá falando assim: eu tô lendo aqui os relatórios da empresa e ele tá muito ruim, a gente tem que dar um jeito nisso, e que não sei o que, não sei o que. A Kit, ela não tava. Ela tava falando, tipo, sem sentimento igual, só que um pouquinho mais alto, sabe? A gravação do grupo 1, ela aqui, ó, vários takes e em 2 celulares. Gente, eu, por conta de experiência, assim, logo de início, assim, na produção de conteúdo, que eu tô há pouco tempo agora, eu já vi o quão você se lasca em fazer esse negócio de colocar, tipo, ter que transferir um arquivo pra outro lugar. Porque, cara, simplesmente o arquivo pode não querer ir. Eu com o vídeo aqui, eu tentei, tipo, ficou mais de 1 hora pra poder colocar ele. Isso que eu tava no 5G da minha internet. Demorou mais de 1 hora pra eu tentar e não tava indo. Aí eu fui e coloquei na nuvem do aplicativo que eu tava editando, porque eu até tive que assinar ele pra poder colocar na nuvem. E eu coloquei na nuvem e tal, e na nuvem demorou mais de 1 dia pra poder upar. Foi simplesmente maravilhoso. É menos no 5G, gente. Porque deu um erro, caramba, eu fiquei muito estressada. Então, tipo, só por essa experiência, eu dá pra saber que é complexo você contar com uma transferência em um tempo de prova de 40 minutos, ao qual você tem que fazer esses arquivos, editar esses arquivos, entregar esses arquivos nesses 40 minutos. Então, realmente dá muito errado. Aí a Mad começou a se desesperar, justamente por dar errado. Deixa eu ver se tá ok. Acho que eu vou passar mais uma coisa daqui a pouco, vou esperar dar uma secada. A Mad, né, obviamente começou a se desesperar, porque começou a dar errado realmente. E aí ela começou a surtar. Não julgo, porque eu também me estresso muito. Eu sei que no corrida eu ia tentar não me desestabilizar nesse sentido, porque eu sei que eu ia surtar, ter um breakdown desse jeito, de desespero, se eu começasse a surtar. Eu ia tentar ser o mais séria possível pra não surtar. E nessa desestabilização, ela acabou soltando o pronome errado da Solita. E, gente, eu falei um pouco sobre isso no react do episódio passado, né, do último episódio que lançou. E, cara, vou só dar um resumo aqui, gente. É uma coisa que você tem que prestar, tipo assim, pra pessoa cis, você normalmente já presta atenção. Pra pessoas trans, você tem que prestar atenção 5, 10 vezes mais pra não errar, porque é um local muito mais sensível pra ela. Então, tipo assim, se você acabou errando, porque pode acontecer, porque somos seres humanos, o bagulho é se desculpar, falar que vai prestar atenção e não fazer mais. E tomar 1000 vezes mais cuidado pra não cometer um erro desses. Porque, cara, magoa muita pessoa. E eu acho que, tipo assim, eu mesmo não acho que é válido você pensar em si mesmo tanto ao ponto de magoar os outros, sabe? Eu acho simplesmente uó. E enfim, né, gente? Eu tenho um posicionamento um pouco mais extenso no outro vídeo e eu não queria, tipo, me prolongar aqui também. Porque a própria Solita falou que não queria muito que falasse sobre esse assunto, porque ela não queria se resumir a isso. E definitivamente ela não vai, porque ela é maravilhosa. Tanto é que até anotei aqui um negócio aqui abaixo falando sobre como ela é maravilhosa. Já chegou aí. Enfim. Aí o grupo 2, gente, eles planejaram como iam gravar. E estavam, tipo assim, mostrando muito bonitinho como eles estavam vendo. Tipo, você acha que dá pra fazer isso? Eu acho que dá pra fazer dessa forma. Mas e se fizer desse jeito aqui, você acha que não vai fazer tal coisa? E aí ficou esses planejamentos, eu achei muito bonitinho a forma que eles estavam fazendo, sabe? E realmente deu certo eles planejarem dessa forma. Achei maravilhoso. Eu tava pensando em passar alguma coisa aqui embaixo, não sei se eu passo. Eu acho que não deu. Acho que tá bom aqui. Enfim, era uma maquiagem mais rápida, né, gente? Vou limpar meu óculos. O Jordan, desde o momento dos ensaios, ele estava extremamente tenso.
Dava pra ver, assim, o quanto ele tava tenso nos ensaios. Ele não conseguia se soltar. E deu no que deu, né, gente? E aí vamos agora, né, pra parte que aparece os jurados. Eu fiquei muito feliz que eu acertei que alguém é de Sonic. Fiquei muito feliz, eu falei isso no react do teaser. Eu falei, será que alguém vai de Sonic? Será? Não sei o que. E foi. Veio aí a vovozinha de Sônica. Super Sônica. E eu amei, gente. Eu amei a vovozinha ainda de Sonic. Eu vou passar um pouquinho desse, gente. Bem pouquinho, porque esse aqui ele é babado, ele é forte. E aí, eu não tinha entendido que a Paloma... Eu não entendi que a Paloma tinha ido de Relâmpago McQueen. Eu só tinha visto eles falando, é um carro muito famoso entre as crianças, não sei o quê. Eu não tinha entendido que era o Relâmpago McQueen. Eu fiquei olhando assim e fiquei tipo... Então tá, é um carro famoso. Então tá bom. Não fiquei sabendo qual era e superei, né, gente? É a vida. Aí, ó, tô assim. Eu não vou prender o cabelo agora, porque o lugar que eu tenho que trabalhar tem que prender o cabelo. Não vou prender agora de jeito maneira. Vou prender o cabelo lá. E é sobre, porque eu tô gostando do meu cabelo assim, gente. Eu tô estressada, porque eu obrigo a ficar com o cabelo preso. Mas é a vida. Eu gosto de prender o cabelo quando tá, tipo, no final, assim, pra lavar o cabelo. Porque eu lavei, gente, o cabelo ontem à tarde. Então ele tá, tipo, muito bonitinho ainda. Ainda não começou a ficar zoado. Enfim. Aí, agora pra falar do desempenho. É verdade, aqui, ó. Da Dakota, gente. A Dakota, eu amei a Dakota como jurada. Amei. Ela julgou muito bem. Eu acho a Dakota já muito esperta desde participante. Desde como participante, eu já acho ela inteligentíssima. Então eu acho que fizeram muito bem de chamar ela pra ser a jurada. Ainda mais porque ela participou de 2 temporadas. Ela é muito boa como atriz. Ela é muito boa performer. Ela é muito boa em praticamente tudo que ela se propõe a fazer, sabe? Só às vezes que a autoestima acaba, né, dando uma baqueada, que nem no... Eu tô curiosa, eu tô muito feia. Cara, eu acho diva. Enfim. Agora eu vou falar do desempenho de cada um, gente. Eu anotei aqui os nomes pra não ter risco de eu esquecer nenhum, porque no último eu fiquei mal tempo pensando, né? E do... Foi foda. Primeiramente, a Barcelos. Eu vou até já dar uns checkzinhos aqui, pra não correr risco. A Barcelos, gente. Ela realmente, no final, ela deu uma explosão que realmente parecia um pouco mais que ela tava atuando a partir do momento em que ela começou a surtar. Até ela surtar, ela não parecia estar atuando. Pra mim, até o surto dela, final, ela parecia estar muito, só, lendo. As análises da empresa, tá muito difícil, que não sei o que, alguém vai ter que parar por isso, que não sei o que, não sei o que. Meu filho. E, assim, não parecia estar tentando atuar. Ela tava só falando um monte de coisa e não tava vindo atuação. No final, quando ela surtou, veio uma atuação. Veio realmente um ódio, né? Um ódio babadeiro. E eu gostei do surto que ela teve no final. Mas eu não vi muito da Miranda. Pra mim, faltou que ela tivesse mais confiança nela mesma. Eu acho que ela meio que se sabotou nesse sentido. Porque pessoas tímidas, gente, eu sou uma pessoa tímida. Pessoas tímidas têm a tendência de se sabotar em muitos aspectos nesse sentido. Eu acho que eu coloco o Red porque tá babado aqui. Pra eu poder falar aqui as coisas, gente. Só porque eu falei que meu cabelo tá bonito, que não sei o que. Vai ficar assim. Anyways. Vou ajeitar até aqui, calma aí. Aí, a Milena. Gente, eu não vejo a Miranda na Milena. Definitivamente não consigo ver a Miranda. Eu vou até dar uma pesquisada aqui nos critérios de avaliação, porque eu realmente não lembro quais eram os critérios de avaliação. Pera aí. Porque a Milena, eu não vejo a... Eu falei Miranda? Chapei. Eu não vejo a Miranda na Barcelos e não vejo a Naja na Milena. Não vejo. Eu acho, ela tava interpretando bem, ela tava, conseguindo falar com a entonação que precisava, mas eu não vejo de jeito nenhum ela falando de uma forma... Como é que fala?
realmente atuando mesmo como a Naja. Um dos critérios de avaliação, se eu não me engano, ele era esse, né? Que você tinha que ter fidelidade ao personagem. E não tava tendo. Realmente, não estava tendo. Aí depois a Mad. Gente, a Mad, eu não vejo a Duda. A Duda, gente, a Duda é muito surtada. A Duda é muito doida. Tipo assim, ela tava com energia alta e tudo mais. Mas eu realmente também não consigo ver a Duda direito. Porque a Duda, tipo assim, ela ofende com ódio, assim, diretamente pra blogueirinha. Nem aí. E realmente eu não vi ela mostrando a Duda direito. Ela teve, né, o monólogo dela, que foi estressante de ver, gente. Sendo bem sincera, foi bem estressante ver aquele monólogo. Mas é isso, né, gente? Dentre elas, eu acho que ela foi a menos pior. Menos pior. No quesito atuação. Mas no quesito fidelidade ao personagem, eu acho que estavam todos longe. Muito longe. E aí a Solita, gente, a Solita, cara, ela se lascou muito. Justamente por ela não querer não se impor, sabe? Ela se ferrou muito nesse sentido. Ela não se mostrou... Ela não se mostrou, sabe? Tipo, como a personagem, a blogueirinha. Ela tava fofinha e tudo mais. Só que, tipo assim, realmente não passa a vibe feia, cara. Você tem que tentar muito... Em Solita, você tem que tentar muito isso. E ser feia, porque é difícil pra você, Mona. É muito difícil. Você convencer que você é feia é complicado. Teria que tentar ser mais caricata pra poder tentar fingir, né? Que nem a própria blogueirinha, né? Que teve que ficar 20 horas de maquiagem pra poder convencer que era feia. 20 horas de caracterização, sabe? Anyways. Aí, Jordan. Cara, o Jordan, ele simplesmente não era nada como a Naja. Nada, 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 nada. Ele, tipo assim, se fosse um personagem debochado mais sério, ele entregou, realmente. Ele focou muito na parte do deboche e de ser debochado e falso. Mas não entregou. Não entregou a Naja, entendeu? Tipo assim, entregou um deboche e falsidade. Mas não entregou a Naja. De jeito nenhum. Não conseguia ver, definitivamente. E infelizmente ele mereceu o flop, gente. A Giovanna, gente, ela entregou a Shirley. Mas eu, ainda que nem eu falei nos reactions, eu fiquei querendo muito, 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 muito mesmo que como fala? Que a Shirley soltasse a famigerada frase de: você tá gagá, velha. Onde que isso aconteceu? Você tá ficando gagá, velha. Não sei o que. Eu acho essa frase muito icônica. Ainda mais porque colocam, né, no replay no final da temporada, né? Que é bafo. Aí a Manilê. Gente, a Manilê pra mim, a blogueirinha. Just. Ficou idêntica à blogueirinha. É a mesma coisa do que falaram lá, que ela só não apareceu. Acho que se ela tivesse aparecido mais, justamente por ser a blogueirinha, talvez tivessem dado o prêmio pra ela. Ou mais um win, sabe? Tipo, dessem o win ou duplo pra ela e a Kitty, ou só pra ela. Não sei, mas também tem o negócio que a Kitty, gente, ela tomou também as rédeas como uma liderança, digamos assim. Ela não se impôs como, eu sou a líder, mas ela que tomou as rédeas da situação. Se ela não tivesse tomado as rédeas da situação, muito provavelmente o barco teria naufragado, né? Porque foi babado. Ela conseguiu mostrar muito, tanto como eu falo? Tanto a Miranda Fox, ela conseguiu se mostrar direitinho como a personagem, dava pra gente reconhecer a personagem. E a madrinha, ela pareceu muito a Duda, muito. Eu achei ela icônica. E eu lembro que eu fiquei agoniada de início, assim, quando começou ela sair, assim, do foco da câmera e meio que tirando a blogueirinha. Mas começou a ficar muito engraçado, ela começando a chutar, assim, parecendo que tava, tipo, espancando mesmo a blog, sabe? Eu achei simplesmente icônica demais. Agora, gente, eu vou falar aqui, peraí que eu tô vendo aqui que me mandaram uma mensagem. Eu anotei aqui sobre a Solita, gente, porque ela realmente foi muito fofa e respeitosa. Eu fiquei muito de coração mexido quando ela começou a falar que não queria atropelar ninguém, que não queria ser desrespeitoso com ninguém, que ela não se sentiu ouvida. Cara, aquilo deu uma mexida, assim, no meu coração, assim, porque eu fiquei com muita dó dela, sabe?
Aí teve os votos, né, gente? Teve a dinâmica dos votos. Eles colocaram, né, colocaram direto no flop o Jordan, justamente por não ter fidelidade ao personagem, por ele não aparecer também. E eu tô travando, tá conectado? Agora parei de travar. Aí, gente, depois de porém o Jordan direto no flop, teve os votos. Votaram na média Barcelos, Solita, Giovanna, Kitty e Madrinha. Eu achei diva demais a Kitty, nem deixando o Edu terminar de falar. Eu achei simplesmente incrível. Ai, não vou ficar mostrando o desinfetante ali atrás, não. Oxi, pelo amor de Deus. Mas aí da justificativa deles, a Barcelos e a Solita foi muito pelo trabalho em grupo, né, que falaram. A Giovanna e a Madrinha foram muito pelo julgamento dos jurados, né, na decisão delas. E no voto na Solita, a Mad, a Milena voltaram tipo assim, ela ter lutado pelo personagem e não ter entregado. E a Manilei e a Jordan votaram pelo... a Manilei foi por conta de que ela fez a blogueirinha. E aí ela falou, tipo assim, ó, dava pra fazer muito com a blogueirinha. E ela não entregou, tipo, com a personagem o que dá pra ser feito. E como uma pessoa que fez ela. E a Jordan teve um pensamento de... Eu tô no flop porque eu peguei um personagem com poucas falas e por isso eu não apareci. Você pegou a protagonista e ainda assim foi ruim. Então você tinha que ter dado um jeito. Então foi essa basicamente a justificativa do Jordan. Que eu entendo. Tanto é que a própria Solita falou que entendia todo mundo lá no lounge e tudo mais. Diva, né, gente? Queen demais. Aí, deixa eu ver... No chá revelação, gente, eu fiquei extremamente confusa. Eu jurava que era pra fazer um chá revelação. Quando eles falaram que tinham que fazer um chá revelação diferenciado dessas coisas, eu fiquei tipo, gente, mas ele vai fazer chá revelação como? Tipo assim, de que bebê, não sei o quê. Eu fiquei muito confusa pensando na parte de tem que fazer um chá revelação diferenciado. E eu não tinha me atentado que era pra fazer um chá revelação só das tintas. Eu não tinha reparado nisso. Eu achei que era fazer um chá revelação ao qual aparecia as tintas e você tinha que falar o nome das tintas. Eu não tinha me atentado a isso. Provavelmente eu ia ficar ou tipo nos dois piores, ou eu ia sair se eu estivesse nesse negócio, porque realmente eu não tinha entendido nada. Aí, né, gente, teve o lounge. No lounge, o Jordan já chegou, gente, na defensiva e deu muita dó, porque realmente dava pra ver que a ansiedade dele atacando demais. Ele tava muito bitolado, assim, nas coisas de pensar, aconteceu por conta disso, e começou, tipo, já chegar se defendendo demais. Até a Kitty tava falando, tipo, escuta, ele depende. E aí, tipo assim, deu mó dó dele, de verdade, nesse sentido, porque, cara, ansiedade, não tem como você controlar, a ansiedade controla você. Não tem o que você fazer, sabe? E a Giovanna, gente, eu já percebi desde esse lounge que ela já tava um pouco de saco cheio da Mad. Porque ela tava falando que, tipo, quando a Mad falou que ia falar, ela não fala por 30 minutos, hein? Não sei o quê. Então, né, tava com um pouquinho de saco cheio. E aí a Kitty, né, ela trouxe esse negócio da Mad se achar protagonista, na hora que a Mad tava falando outra coisa. E a Mad ignorou totalmente esse negócio lá. Tá. E aí continuou falando lá, falando outra coisa. E ignorou totalmente o que a Kitty trouxe desse sentido. A Mad falou que não queria que geral do grupo dela fosse pro flop. Mas, em contrapartida, votou na Solita. Se ela não queria que todo mundo do grupo dela fosse pro flop, ela podia, como ela foi a primeira a dar o voto, ela podia muito bem ter puxado, falando assim: ah, eu voto em tal pessoa do outro grupo. Acho que era só a Giovanna que podia ser votada do outro grupo. E falando assim, eu voto na Giovanna porque ela do outro grupo não apareceu, não consegui ver ela e não sei o que, sabe? Porque os outros foram destaques positivos e não podiam ser votados. Mas ela podia estar dando uma enganada assim, aí o povo talvez do grupo dela fosse votar igual a ela, sabe? E aí, tipo, teria uma pessoa do outro grupo, ela ia garantir mais uma pessoa do outro grupo e só uma pessoa do grupo dela, entende? Então, né? Anyways. Gente, outra coisa, a Manila agora tá no flop, né, gente? A Manila é uma querida. A Manila, ela falando lá sobre a Gi e foi a Giovanna e a Barcelos. Gente, ela falando, ela é tão querida, tão doce, tão maravilhosa, que de verdade vai ser uma perda muito grande ela sair. Na moral. E eu acho, gente, que quem tava desperdiçando, né, até aquele momento lá da temporada, eu tinha falado, acho que no dia, eu acho que era Barcelos e eu acho mais a Milena.
Porque a Giovanna, gente, eu sinto que mesmo que ela seja mais quieta, ela parece bastante até, sabe? Em questão, gente, da história da Mad, do que a Mad contou no final do episódio, né, que foi questionado e tal. Gente, eu não consegui me expressar muito bem, né, na hora que aconteceu, porque eu fiquei, tipo, bem baqueada. Porra, a toalha do meu marido. Enfim, eu fiquei baqueada, assim, pelo que ela falou. E realmente eu acho que explica a forma que ela age mais egoísta em relação às coisas, porque a forma... Porra, o vento! Que susto! Porque a forma que ela aprendeu a se defender, sabe? E viver nesse mundo que muitas vezes é cruel, sabe? Muitas vezes é cruel. Então foi a forma que ela aprendeu a sobreviver, foi realmente tendo que ser sozinha pra poder viver, sabe? Não tem nem como culpar ela de alguma coisa nesse âmbito, porque é a forma que ela encontrou pra sobreviver desde cedo. E ainda mais considerando que ela já passou fome, essas coisas, que são coisas que são bem complicadas e infelizmente moldam muita coisa que a gente passa, sabe? Então, de verdade, em relação a isso, toda força pra Mad, de verdade. Aí, gente, no 4º episódio tem a eliminação da Solita. E, gente, eu fiquei muito triste com a eliminação da Solita. Fiquei bem triste, porque pra mim ela devia ter continuado. Eu gostei bastante dela, só que infelizmente ela não tava mostrando muito dela na competição. Ela mostra muito nas redes sociais, tanto que ela é muito da hora de seguir. Eu até comentei isso. É muito legal seguir ela. E, vamos seguir lá ela, né, gente? Pelo amor de Deus, bora seguir a gata. Quando eles entram no QG, tem a Barcelo chamando o povo pra falar, né, sobre como é complicado pra ela ser da Paraíba no quesito de ser uma pessoa diferente, e também de não ter oportunidades em quesito, tanto na cidade dela, quanto no geral em relação a pessoas que são nordestinas, no sentido não caricato e não da comédia. E eu acho super válido isso, porque realmente aqui no Brasil, até as novelas, né, que tem sempre, é o núcleo de pessoas que são sempre baixa renda, e a pessoa da comédia, a pessoa baixa renda da comédia nas novelas, que falam com sotaque de nordestino, que não sei o quê, e é sempre nesse âmbito, sabe? Sendo que não, cara, tem pessoas e pessoas, sabe? Tipo, minha família por parte de mãe é da Paraíba mesmo. E uma prima minha que tipo assim, eu não tenho contato desde que eu era criança, que ela tinha vindo pra São Paulo quando eu era criança. Ela, hoje em dia, tá fazendo direito, sabe? E aí tem, tipo, sendo que a minha família, né, que é de lá, a maioria mora, tipo, na roça. E ela tá lá fazendo direito, sabe? Tipo, a própria Juliette mesmo, que é da Paraíba também, ela cursou direito e tudo mais. Então, é uma visão, acho que muito empobrecida, sabe? Das pessoas daqui do Sudeste olhando para as pessoas do Nordeste. Ainda mais porque, no geral, as escolas do Nordeste, por si só, já são muito melhores do que muitas escolas. Até mesmo escolas, tipo, que são mais precárias na situação estrutural. Por exemplo, eu tive um amigo virtual, quando eu era adolescente. Ele era do Ceará, num lugar no interior do Ceará. Ele estudava numa escola que era uma escola, tipo, bem caindo aos pedaços. Ele falava, tipo, que era uma escola bem precavida de recursos e tudo mais. Mas ele aprendia acho que era inglês e francês. E eu, tipo, numa escola enorme, aqui no ABC Paulista, estudando só inglês, e aquele inglês maravilhoso de escola, sabe? Que é, tipo, verbo to be, que não aprende nada na escola, a gente só aprende mesmo... sozinha. O inglês que eu sei eu aprendi sozinha, gente. Eu não aprendi na escola, sendo bem sincera com vocês. E depois, né, desse papo, né, a Mad entra, a Barcelos confronta ela no quesito do que aconteceu, né, do sotaque. E eu acho muito que bem. Porque também tem gente que tava falando, mas ela não falou nada lá, mas ele fez um mousse aqui fora, que não sei o que, não sei o que. E, gente, independentemente se ela tivesse ou não falado lá, tá no direito dela, sabe? E eu tenho certeza que a produção fez questão de colocar o negócio dela falando logo assim que ela entrou, que ela era da Paraíba, justamente por conta disso. Tipo, pra ter o contexto de que ela já tinha falado antes, sabe? Anyways. Aí a Kate fala que tava se preocupando com a Mad, por conta dela estar isolada, falando assim, não conta pra ela, que não sei o que. E em seguida tirando o tempo dela.
diva. Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, gente? Sendo bem sincera. Mas pelo menos ela falou que ficou pau a pau, né? Já que já teve farpas de um lado, farpas do outro, e pessoa tirando vantagem de um lado e pessoa tirando vantagem do outro. Tá pau a pau agora. Aí a Med foi começar 20 minutos depois, e quando ela começa, ela reclama de todo mundo ter pego o tecido. E reclamando disso, sendo que Mona é algo óbvio, né, gente? A primeira coisa que o povo faz é pegar o tecido deles. Eles não vão estar pensando em outra pessoa, eles vão estar pensando em tenho que fazer meu serviço rápido. E aí, tanto é que a própria Giovanna falou aqui fora, ela falou assim, meu, a gente não tava preocupado com o seu, a gente tava preocupado com o nosso. E é super normal, porque é uma competição. E aí a Milena, ele foi e falou que queria um tecido e tal, e a Milena tinha esse tecido. Ela falou assim, ó, vê quanto você vai precisar, porque eu vou usar. Dependendo, eu te empresto. Eu te dou uma parte. Aí ele vai e olha, eu vou precisar do tecido todo. Gente, pelo amor de Deus, é uma competição. Aí ela vai falar, ah, tá bom, vocês queriam o que ela faça? Ah, tá bom, eu vou abrir mão do que eu ia fazer com o tecido, mesmo que fosse pouca coisa, só porque você quer usar o tecido todo. Gente, pelo amor de Deus, ela ia se prejudicar por conta de dar o tecido pra alguém. Não tem sentido. Sabe, ela ia usar, mesmo que fosse pouco, gente, ela usou pouco. Mas como é que ela ia usar pouco, sendo que ele ia usar tudo? Tipo, não tem como. Aí, gente, depois a madrinha começou a jogar uns shades pra Mad. Eu achei a madrinha meio venenosa nesse episódio, né, gente? Sendo bem sincera. Ela tava meio cobrinha nesse episódio, né? E no episódio anterior ela tava toda, tipo, fofinha e tudo mais. Nesse episódio ela tava meio, ó, achei chique. E aí, após ela soltar essas farpas, a Kitty fala assim, ah, você tem que ver, eu quero que você, tipo assim, saia daqui, mas quero que você mostre seu talento. Tipo, você tem muito ainda pra mostrar, não sei o que, não sei o que. Aí a Mad, aí ela falando, tipo assim, eu tô feliz de que ela tá voltando, tá querendo, né, ser minha amiga, não sei o que, tipo, ó, que legal, né? Que sorriso falso da porra, mano. Cara, eu achei de uma falsidade, mas eu achei icônico. Extremamente icônico. Assim como a madrinha acertando quem era o jurado do episódio, né? Que era o Dudu Bertolini. Eu achei sensível demais. Acertou na mosca. Aí depois, né, entrou, né, a Nathalie e a Ju Barbosa. Entraram no QG pra poder dar umas dicas. E a Nathalie atrapalhou a Giovanna. Cara, eu fiquei muito triste com isso. Ela falou assim, olha pra você, olha como adequar isso ao seu estilo. Cara, o estilo dela é alternativo. Tipo, ela com certeza ia querer fazer uma coisa numa pegada um pouco mais pro rock. Tudo bom. E tipo assim, não ia combinar. Ela ter dado essa dica ferrou totalmente o jogo da Gi. E a Gi ainda foi esperta no pensar em vou fazer o que a jurada tá falando pra fazer. Porque se a jurada falou, tá falado. Aí ela vai e se lasca justamente por ter ouvido a jurada, né, gente? Pô, Nathalie, você lascou a pobre. Agora, gente, eu vou falar sobre os looks. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu acho as fotos. Eu vou abrir aqui no Instagram, porque eles postaram os lookzinhos no Instagram. O primeiro look, gente, da Giovanna, né, que não tava falando. Cara, o da Giovanna, realmente, que nem eu falei, parece muito o look que eu via pessoas um pouco mais velhas usando pra trabalhar. Não sendo uma crítica, realmente. Tanto é que eu vi até um povo zoando, uma menina zoando, falando assim, ela é advogada. E ela mostrando assim que ela também tava tendo que usar que ela usou a mesma roupa, uma roupa parecidíssima com a da Gi, pra ir fazer negócio também, pra trabalhar, sabe? No fórum, que nem a Giovanna falou. E realmente, tipo assim, são roupas que eu acredito que daria pra achar em algum lugar pra vender. A blusa mesmo, esse modelo de blusa, eu acho que é muito fácil de achar. Eu já vi modelo de blusa assim vendendo. Minha mãe já teve um modelo de blusa desse jeito, assim, comprou, sabe? Que comprou desse modelo. Enfim, eu achei que era um look que eu não acho bonito. Sobre a saia da Gi, eu não gostei muito do corte dela, do jeito que ficou assim. Tipo, ficou bem mais ou menos. A blusa realmente eu acho que dava pra você comprar, que pessoas um pouco mais velhas iam gostar, tipo, pra usar assim. Mas, enfim. O da madrinha. Gente, o da madrinha, o tecido não ajudou, né? Eu acho que
a roupa dela, assim, em si, o vestido ficou bonito. Ficou um vestido bonito, tudo mais, dava pra usar. Essa capa, cara, que não dá. Até zoaram falando que ela tava lembrando a fada madrinha da Cinderela. Eu mesma achei muito a capa da Ravenna dos Jovens Titãs. Então, tipo assim, Moana, e eu não vejo Girl Boss. A da Giovanna eu vejo uma mulher que tá trabalhando, mas eu não vejo também Girl Boss. Só se for, tipo assim, Girl Boss de empresas um pouco menores. Mas não vejo tanto. A da Giovanna, a da madrinha, realmente não vejo Girl Boss. A da Jordan eu vejo um pouco mais. Eu acho que foi uma ideia muito boa que ele teve. O cinto eu não entendi. Eu realmente não entendi esse cinto. Se fosse um pouco mais, tipo, realmente na parte da cintura, seria um pouco mais coeso. Porque realmente eu achei que ficou um look no geral até que ok. Só realmente os acabamentos que não foi bom. E essa gravata não precisava. Não foi bom. Os acabamentos, a gravata tá aí não sei pra quê. Se ele quisesse fazer uma gravata, poderia ser uma gravata um pouco maior. Porque essa pequena, realmente, o que a Dakota falou tá verdade. Parece muito aquelas gravatas de cachorro. Com todo respeito, Jordan. Mas eu achei que ficou um look interessante. Se ele tivesse mais tempo, poderia dar um acabamento melhor. E tirar esse cinto também, né? Ou, tipo assim, ou colocava o cinto certinho entre a camisa e a saia, ou tirava o cinto. Agora o look da Milena, gente, eu fiquei agoniadíssima no react com o quão torto tava esse negócio. Pra mim tava muito torto, eu fiquei muito agoniada com isso. E realmente não dá pra ver direito nada. E pra mim os acabamentos dela não tá, tipo, tão ok. Tá bem abarrotado o cinto dela. O jeito que ela fez a gola me estressou ela ter colocado o botão por cima, porque o botão normalmente é por baixo de uma gola, assim. Tipo, eu entendi as intenções dela, mas não foi tão bem executado, sabe? E pra mim, tipo assim, parece realmente uma pessoa de uma de secretaria, essas coisas. Não parece tão boss assim. O da Barcelos, eu achei interessante o caimento na frente. Atrás eu não gostei. Realmente o caimento ficou interessante, mas eu não vi muito Girl Boss. E pra mim ficou umas coisas meio perdidas, sabe? Tipo, essas gravatas atrás. Esse amarrado nas costas ficou estranho. O assimétrico. Eu acho interessante assimétrico em algumas coisas, mas eu acho que no sentido empresarial essas coisas, quanto mais simétrico as coisas, eu acho melhor, sabe? Aí a Kitty, gente, eu amei o look da Kitty. Amei, pra mim é o melhor, disparado. Nessa foto assim, não parece tão bom assim quanto ver ela andando com ele. E querendo ou não, gente, a pessoa não vai ficar parada assim numa reunião, ela vai ficar andando, gesticulando. E ela andando tava, tipo, work it so much, tipo assim, funciona pra caramba. Work it out. E os bolsos, eu achei que ficou muito, muito interessante também o que ela fez, né, no quesito acabamentos, essas coisas. E ficou realmente uma coisa mais couture, né, uma coisa um pouco mais passarela. Eu gostei muito disso, pra mim ficou muito da hora, muito estiloso. Pra mim, ó, pra mim foi o melhor. Pra mim, ela devia ter ganho. Mas, né, nem todos concordam com isso. E a Mad, gente, a Mad eu não consegui gostar tanto. Eu não gostei de verdade. Esse laço que ela usou aí me estressou. E eu tava coçando o olho, gente. Nossa, eu fui muito jumenta agora. Enfim. A Mad, gente, esse look dela eu não consegui gostar. De verdade, pra mim ficou uma coisa misturada com o Zé Bonitinho, por conta do laço gigante. Ficou uma coisa parecendo um inspetor bugiganga, aqueles detetive caricato de desenho, sabe? Pra mim não ficou parecendo Girl Boss em coisa alguma. De verdade. Se, tipo assim, colocasse um sobretudo assim, com manga longa, mesmo desse tecido, só, tipo assim, tirasse esse laço e colocasse uma manga mais longa, eu veria mais Girl Boss do que com esse laço e de manga curta. De verdade. A Manilê, gente, a calça dela, cara, no vídeo nem parece tanto, mas na foto tá uma bagunça. Nossa, que bagunça, ficou muito feio. Ficou realmente uma vibe Aladdin. O colete não fecha. Tá longe de fechar. E uma coisa que não dá pra mostrar na foto, mas no vídeo dá pra ver, aqui assim no sovaco dele, assim, tava tipo pra fora nessa parte e aqui muito pra dentro.
Ou seja, ele cortou tortíssimo isso. Ficou muito esquisito. Mas fazer o que, né, gente? Já foi, né? Ah, eu nem falei o que eu faria na outra prova. No de atuação, eu acho que eu ia escolher ou a Miranda. Ou... deixa eu ver... acho que ou a Miranda ou a Naja eu escolheria pra fazer. Sabe? Uma coisa mais... tipo, rindo assim, sendo meio falsa, assim, sabe? Eu acho que um dos dois ia funcionar. E nessa prova, eu ia tentar apelar pra uma calça. Minha primeira ideia foi realmente, né, gente, a calça e um colete, daqueles colete que normalmente os homens colocam por baixo de ternos. Eu ia querer fazer um desse. Ou, que nem eu falei da outra vez, que seria tipo uma blusa social com um vestido que, tipo assim, ele é cortado assim por baixo do peito. Seria uma dessas duas coisas. Se ia ficar bom, não sei. Mas é isso. E teria que ver também os tecidos, qual tecido que ia combinar. Eu vi muito também a Dakota com a Ju Barbosa falando que pra fazer roupa nesse estilo assim, tem sempre que ter um ferro de passar, e não tinha lá. E também não saberia nem se seria possível ter um ferro de passar lá por conta de diversas coisas, né? Por conta da cola quente e outras coisas, enfim. Anyways. Agora sobre a Milena, gente. A Milena nunca concorda com nada. Na outra prova ela sempre fala assim, ai, não concordei, não concordo, ai, não concordo. Tipo, da uva. A uva, gente, ela falou que tinha literalmente uma uva, mas não é de maquiagem. Ai, tinha isso, não é roupa. Ela mostrou? Não mostrou, não falou. Como é que os jurados iam ver se é uma roupa preta? Não teria, tipo assim, se é uma roupa listrada, dá pra você, tipo, fazer nos bolsos uma listra oposta. Tipo, aqui é listrada reta, você vai e faz um bolso com uma listrada meio deitada, meio assim, ou diagonal, ou horizontal. Então, tipo assim, dá pra você tentar fazer umas coisas assim pra poder destacar as coisas diferentes que você faz. Nesse sentido, não tinha como, era preto no preto, sabe? Enfim, aí teve o duplo win. Pra mim, foi também porque as duas foram as únicas também que lembrou de dar um chamariz ainda assim pra marca também, sendo bem sincera. Tanto a Mad quanto a Kit, na hora do desfile, as duas, elas fizeram questão de falar, por conta da Disney Plus isso, da Disney Plus aquilo. Eu acho que é muito inteligente a sacada que elas fizeram. Mas pra mim, realmente, 1000 vezes o look da Kit. 1000 vezes. Aí as flopadas, né, gente, foram a Jordan, pelo acabamento, a Manilê, por não ter o look completo, e votaram na Giovanna, por conta de não terem gostado do look da Giovanna e não quererem mandar a madrinha. É a vida, né, gente? Aí fizeram a prova do flop, que eu também não saberia o que fazer. Eles pegaram pra customizar os capacetes. A Giovanna fez uma coisa com pintura e um monte de adereço colado. A Manila pintou também, colocou um monte de coisa. E a Jordan foi a única que não pintou e fez um monte de colagens. Eu não sei qual que eu gostaria mais. Eu não sei o que eu faria num bagulho desse, de verdade. Pra mim é uma prova que eu não saberia de verdade o que fazer pra ficar minimamente coeso, porque eu não gosto, gente, de moto, eu não gosto dessas coisas assim, coisas que eu não gosto, não me interessam, eu fico meio sem saber o que fazer, sabe? Fica meio why? For what? Sabe? Tipo, enfim. Aí no lounge, né, gente, teve o negócio da relação entre a Kit e a Mad, né, que a Kit elogiou o que a Mad fez, falando que ela tinha feito um bom trabalho. Ela elogiou também no confessionário, no episódio, a Mad falando que deitou pra Kit, né, tipo, Queen, e a Kit dando conselho pra ela se mostrar mais como pessoa. E eu acho super válido, porque querendo ou não, as pessoas, pra continuar seguindo, tem que se conectar com a pessoa como ela é. Sabe, se a pessoa ficar se fazendo algo assim ou não se mostrando, quando acabar o programa não vai ter quem esteja conectado com a pessoa, sabe? É complexo. Aí a Média Milena teve, né, as tretas também. Tanto da tesoura, né, que teve o roubo da tesoura, que eu achei iconic. E o shade em questão à amizade. Gente, eu achei meio pesado. Tipo assim, mesmo que tenha sido num sentido, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando é uma coisa que pode ser interpretada de uma forma cruel, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu
acredito sim que ela tenha falado nesse sentido de amizade lá, porque ela falou assim, ainda bem que eu tenho um amigo, diferente de certas pessoas, que pode me prestar uma tesoura. Porque ela tava falando no sentido de a Mad teve que pegar uma tesoura por não ter amigos, e eu tô pegando emprestada a tesoura aqui porque eu tenho amigos aqui. Entendeu? Eu acredito que ela tenha falado no sentido assim mesmo. Mas, ainda assim, eu acho que é bom tomar cuidado quando é uma coisa assim. Aí eles falaram, né, sobre a Mad não prestar atenção nos outros, que eu concordo super. No geral, isso. Não presta atenção em nada, a não ser dela mesma. E eu acho que é válido, né? Tipo assim, gente, eu não sou Team Mad, longe de mim. Mas eu acho super válido a partir do momento em que vai ganhar sozinha, sabe? A pessoa vai ganhar sozinha, ela não vai ganhar arrastando os outros com ela. Então, né? E, gente, em questão a Giovanna, tava muita gente falando que ela era uma pessoa planta e tal. Eu acho, gente, que ela, mesmo ela sendo mais nata dela, eu vejo que ela se mostra, sabe? Pelo menos na edição, todo episódio, todo lounge, eu vejo alguma coisinha sobre ela. Ela, pra mim, não tá tão apagada quanto, por exemplo, a Barcelos ou a Manilei. Que a Manilei, a maioria das coisas que tava tendo sobre ela era, tipo, do nome, né? Sendo bem sincera. Mas eu acho que realmente a Barcelos perde nessa. E quando voltam do lounge, da prova do flop, o Jordan tá bem mais chastral. Também tem a questão de que quem volta do flop fica mais cansado, né? Que eles vão embora mais tarde e tudo mais. E era o terceiro flop dele, né, gente? 4 episódios do terceiro flop, o bichinho devia estar cansado. Não tem nem o que fazer, né, gente? Ganhar o flop e tentar de novo, né? Espero que no próximo, se ele voltar, né, não vá de novo pro flop. Acredito que volta, sendo bem sincera, porque dos capacetes era o que tinha menos super coisa, sabe? Tipo assim, que os outros estavam realmente uma bagunça. Mas, enfim. Aí ele falou, né, sobre a questão do o Jordan, né, falou que ele tinha uma questão com o corpo, e a madrinha também falou sobre em relação a isso. E eu vendo assim, realmente faz um sentido, porque pra eles é um pouco mais complexo ver umas modelagens que funcionem no corpo deles em si, por conta de toda a pressão que eles têm em questão a autoestima, essas coisas. E dá pra entender, sabe? E ainda assim eu achei que os dois fizeram modelitos que no corpo deles ficaram bons, sabe? O erro dos dois foi o quê? Do Jordan não ter finalizado o acabamento da blusa e ter colocado aquele cinto lá. Pra mim foi basicamente isso o erro dele. E o erro da madrinha foi não ter focado no tema. Mas pra mim eles estavam, tipo, com roupas excelentes, que estavam vestindo excelentemente no corpo deles. Então, tipo, pra mim tava ótimo, sabe? E aí a Juva teve nesse negócio a questão de quem é planta, né? Quem que acha que é planta. E a Giovanna trouxe que acha que a Mad se faz de planta. E eu amei esse momento, porque realmente, no caso seria mais se fazer de sonsa, né? Porque realmente acho que ela se fez nesse momento, porque não tem sentido achar que ela não é nordestina, sendo que ela falou desde o início, né, gente? E quem que eu falei que eu acho planta nesse sentido, assim, eu acho que é a Barcelos mesmo, gente, porque ela não aparece nada, não tem nada sobre ela, assim. Anyways, né? E aí eles começaram a falar, né, depois umas brincadeiras de bobas e gostosas, falando sobre, se vocês pudessem visitar alguém, que não sei o que. E aí começou a pataquada, gente. E eu amei. Nossa, achei muito incrível. E aí teve os negócios. Eu queria entender exatamente de quem que a Manila tava falando. Que ela falou, é que eu gosto de pessoas altas. Ela tava falando da Kitty? Porque a Mad não é tão alta. A Kitty é. Então será que ela tava falando da Kitty? E aí nessa, tipo assim, delas se revelarem e tal, das coisinhas que elas estavam pensando, a madrinha foi e deu shade do esfumado da Kitty. A vida é um esfumado, né? Cara, eu achei simplesmente icônica. Ela tava muito shadeira nesse episódio. Será que ela vai continuar? Vamos ver, né? Espero que tenha mais shades nos próximos episódios. E é isso, gente. Eu estou gostando bastante dos episódios até então. Como os meninos estão falando que os episódios vão crescendo cada vez mais, eu tô curtindo cada vez mais os episódios. Eu espero muito que continue desse jeito, que vá crescendo cada vez mais. E, gente, esse recado aqui no final do episódio eu vi o spoiler.
eu fiquei muito triste de ter visto o spoiler, porque eu entrei, a primeira coisa que apareceu no Twitter era isso. E eu nem tenho Twitter no celular, justamente pra não ficar olhando essas coisas, e eu peguei a bosta do spoiler, fiquei muito estressada do vazamento. Mas enfim, né, gente, não vamos comentar aqui sobre. Vamos fingir que nada aconteceu e vamos torcer pra que não vazem mais nada, porque, né, gente, povo filho da mãe que vazou, né. Foi na própria Dia TV, né, mas o NJ dessa pessoa vai ser triste. Enfim, vou continuar comentando de 2 em 2 episódios. Essa semana agora vai sair um vídeo em 2 partes que eu gravei de um react de um vídeo um pouquinho mais polêmico, nada a ver com o universo de corrida das blogueiras. Vai ser em 2 partes porque quando eu comecei o react eu não tinha visto o tempo do vídeo. Eu me arrependi muito porque foi 4 horas de duração que deu a minha gravação. Foi babado. Que eu falo muito, né, gente? É meu jeitinho. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E é isso. Um beijo e tchau!